Vou exemplificar num processador de texto Microsoft Word algumas formatações menos comuns de utilização. Vou começar por centrar aqui o texto e justificá-lo à esquerda e à direita, portanto fica aqui alinhado à esquerda e à direita. Vou, por exemplo, aqui alterar o espaçamento entre as linhas. Isto faz-se muito facilmente aqui nesta opção parágrafo. Aqui espaçamento entre linhas, por exemplo, se eu quiser dar um espaçamento de uma linha e meia, ok, e está feito. Se, por exemplo, quiser aplicar uma justificação automática, ou seja, se eu quiser, por exemplo, que os parágrafos avancem 2 pontos aqui em relação à margem esquerda, eu faço da seguinte forma: parágrafo, venho aqui à opção tabulações e aplico aqui uma tabulação. Neste caso, vou limpar aqui esta tabulação, vou aplicar aqui tabulação 2, ok, portanto vou definir e fica aqui definida a tabulação de 2 cm, ok? Isto significa o quê? Que se eu posicionar o cursor no início do parágrafo, se com o tabulador clicar, ele vai imediatamente e automaticamente para o 2. E, portanto, isto em todos os parágrafos aos quais eu quiser aplicar esta técnica. Vou agora fazer a separação do texto em duas colunas diferentes. Portanto, primeiro terei que selecionar todo o texto e, atenção, só mesmo todo o texto, portanto não posso selecionar espaços depois do texto, porque senão esta opção normalmente não funciona corretamente. Vou aqui a esquema de página, a opção colunas, vou aqui a mais colunas e vou aqui definir que quero duas colunas e com uma linha entre as duas colunas, que aparece aqui assim selecionada. Faço OK e cá tenho as minhas duas colunas com uma linha ao meio. Se eu agora quiser, por exemplo, aplicar uma formatação que se chama capitulares, eu vou, por exemplo, selecionar aqui a primeira palavra, basta-me a primeira palavra, vou aqui inserir, vou aqui a capitulares e depois tenho aqui várias opções. Posso ir aqui às opções de capitulares, em que eu posso dizer que quero uma capitulada. E o que é capitulada? Não é mais do que uma letra gigante do tipo das histórias de banda desenhada, por exemplo, em que esta primeira letra vai ficar bem maior do que as outras e pode ocupar o número de linhas que nós definimos aqui com outro tipo de letra, etc. Ok? E fica, neste caso, as letras que eu tinha selecionado. Se eu quiser só o O, portanto, faço o mesmo processo, mas aplicando só, neste caso, a letra O. Se eu quiser agora, por exemplo, inserir uma imagem aqui no meio, vou, por exemplo, aqui ao Google, vou fazer aqui uma pesquisa de uma imagem relacionada com o tema, vou aqui a Simpsons, imagens, e vou retirar aqui uma imagem dos Simpsons ao acaso, pode ser, por exemplo, a família Simpson. Maximizar sempre as imagens antes de as copiar, porque assim vão com uma qualidade superior. Botão do rato do lado direito, copiar a imagem, e vou agora para o meu texto e vou fazer aqui colar. A opção de colagem, colar. Ora, quando eu colo uma fotografia qualquer, uma imagem qualquer, ela não fica perfeitamente maleável no meu documento. Eu posso simplesmente minimizá-la, maximizá-la, mas botão do rato do lado direito na imagem, moldar texto quadrado, e se eu puser este tipo de moldagem quadrada, a partir daqui a imagem fica perfeitamente moldável e eu posso deslocá-la para onde quiser. Portanto, reparem que eu estou aqui a colocá-la no meio do texto, ela automaticamente empurra o texto e coloca-se aqui a meio. Se eu agora, por exemplo, quiser aplicar aqui um título em WordArt, previamente tinha que ter aqui definido o espaço para fazer essa inserção. Vou aqui a inserir, menu inserir, WordArt, escolho o tipo de letra pretendido, por exemplo este, e vou posicionar aqui o texto, vou escrever aqui Simpsons. Claro que vou posicionar isto mais ou menos onde pretendo, e agora quero aplicar aqui alguns efeitos, por exemplo, um efeito em arco. Vou aqui ainda nas ferramentas de desenho dentro do WordArt, vou aqui a transformar e tenho aqui as várias formas que eu posso dar a esta minha palavra. Neste caso, por exemplo, assim em arco, ou assim, por exemplo, opção, e fica com este efeito.
Uma outra coisa que às vezes é necessário é, por exemplo, fazer as letras acima ou abaixo do texto que estamos a escrever. Imaginem que eu quero fazer uma chamada aqui, por exemplo, a Homer J. Simpson. Por exemplo, aqui a Homer, eu faço tipo de letra, faço aqui superior à linha, aplico esta opção, ok, e tudo aquilo que eu escrever aqui fica na parte superior da linha. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui chamada 1, para depois fazer essa decomposição cá em baixo, ou essa explicação cá em baixo do que é o 1, poderia fazer assim. Muitas vezes, por exemplo, em matemática, queremos fazer x e agora abaixo do x determinado caractere, então eu vou ao tipo de letra, faço inferior à linha, ok, e escrevo 2 e ele fica abaixo da linha. Claro que eu depois, para desfazer esta operação, terei que voltar a pôr a letra normal, ou seja, desfazer a operação inferior à linha, e ela volta a escrever normalmente.